Oi, hoje a gente vai mergulhar fundo em uma perspectiva sobre vida, morte e as consequências das nossas ações. Tudo baseado numa palestra do instrutor Druso. É uma análise que nos convida a repensar algumas das nossas crenças mais básicas. Bom, vamos começar com essa pergunta, que já é bem provocadora. Muitos de nós talvez pensem na morte como um ponto final para os problemas, sabe? Quase um alívio. Mas e se essa ideia estiver totalmente equivocada? Olha só que contraste interessante. De um lado, na coluna A suposição, tá aquela crença mais confortável de que o túmulo meio que apaga tudo, uma lavagem miraculosa. Mas do outro lado, em A lição, o ensinamento é bem diferente. Estamos ligados para sempre às nossas próprias obras. O nosso destino não é culpa de ninguém, é construção nossa. E isso nos leva direto para a ideia central, o tal duelo inquebrável. Existe uma lei de consequência funcionando o tempo todo, onde cada pensamento, cada atitude vai tecendo a trama do nosso futuro. E essa citação, nossa, ela ilustra isso perfeitamente. Não tem uma força externa julgando. Nós mesmos somos os arquitetos, sabe? Ou a gente constrói nossa liberdade, ou a gente se aprisiona. Cada ação é um fio que a gente usa para tecer ou asas ou correntes. Então, o ponto crucial é este: o passado não some. Ele fala dentro de nós como um credor exigente. Não dá para simplesmente fugir das dívidas que a gente mesmo criou. Elas pedem, elas exigem uma solução. Mas como exatamente a gente forja essas correntes? A fonte explica em detalhes. Acontece quando a gente coloca pensamentos ruins na cabeça dos outros, quando agimos com crueldade, com orgulho, quando semeamos ódio, ou até mesmo quando só perdemos tempo com negatividade. Cada ato desses é como uma martelada na corrente que nos prende. E o resultado direto disso tudo? É um estado de desarmonia interna. Aquele sofrimento, aqueles desajustes que a gente enfrenta, eles não são por acaso. Segundo essa visão, são como fantasmas que nos assombram, mas que nasceram das sementes que nós mesmos plantamos lá atrás. Mas calma, a história não termina no desespero. Vamos virar a página para a solução, porque a mesma lei que traz a justiça também oferece um caminho de esperança, um caminho baseado na compaixão divina. Aqui a gente vê a dualidade da nossa condição. Por um lado, sim, somos vítimas das nossas escolhas, colhendo o que plantamos. Mas, ao mesmo tempo, somos beneficiários de uma tolerância divina que sempre nos abre a porta para reparar, para restaurar, para acertar as contas. E a grande ferramenta para essa reparação é a reencarnação. Mas veja bem, longe de ser um castigo, ela é apresentada aqui como uma oportunidade. É uma nova chance, uma concessão da bondade suprema para a gente poder quitar as dívidas e aprender o que precisa ser aprendido. Certo. Se a reencarnação é oportunidade, como é que a gente faz o trabalho de renovação na prática? A fonte dá um guia bem claro sobre isso. Esse caminho tem 4 passos essenciais. Primeiro, começar a mudar o pensamento, articular ideias que constroem, que redimem. Segundo, um movimento duplo de perdão, desculpar quem nos feriu e, o que é fundamental, pedir perdão para quem nós ferimos. Terceiro, transformar a oração em ação, servindo ao próximo. E por último, mudar o jeito de olhar para as dificuldades, enxergando elas como um empurrãozinho para o nosso crescimento. E aqui entra um conceito que para mim é fascinante. A reencarnação nos permite reencontrar antigos adversários. E o véu do esquecimento temporário não é uma falha, é uma bênção. Ele facilita uma nova aproximação, sem todo aquele peso das memórias do passado. A missão então fica bem clara. Depende da gente transformar esses reencontros. Se a gente responder à antipatia com humildade, com amor, dá para transformar sentimentos antigos e finalmente converter quem era inimigo em um amigo, um companheiro de jornada. Tudo isso nos leva a um propósito ainda maior, que vai muito além da nossa própria redenção. O objetivo final não é só egoísta, entende? Ao superar nossas próprias dificuldades morais, ao vencer a nós mesmos, a gente se fortalece para poder ajudar os outros, aqueles que ainda estão passando pelo que a gente já passou. A fonte nos deixa com essa reflexão muito poderosa. Qual seria a maior felicidade? Chegar num lugar de paz só pra gente? Ou usar essa força que a gente conquistou para voltar e resgatar aqueles que amamos, que ainda estão perdidos na escuridão? E é assim que a jornada se completa. A vitória sobre si mesmo, que custa sacrifício e reajuste, se torna o nosso passaporte para a libertação. Uma libertação que não é fuga, mas sim a conquista da capacidade de amar e de servir de verdade.